Olá pessoal, agora a gente vai falar de um assunto que é impulso de uma força. Então, vamos lá, se você um dia estiver andando na rua e uma pessoa parar você na rua e perguntar: moço, moça, como que faz para calcular o impulso de uma força? Como é que você vai responder essa pergunta? Pois bem, gente, a melhor resposta que você pode dar, se alguém perguntar para você como calcula o impulso de uma força é: depende. Depende do quê? Depende da força. Porque aqui é o seguinte, a gente pode ter uma força constante, vetorialmente falando, ou seja, constante em módulo, em direção e em sentido. E você pode também ter uma força de módulo variável, porém que tem o quê? Direção constante. Bom, gente, se você pega uma força constante, vetorialmente constante, módulo, direção e sentido, a gente vai definir o impulso dessa força, IF, como sendo o produto da força vezes o intervalo de tempo que a força atua, tá certo? Então, para força constante, impulso da força, o que que é? É a força vezes o intervalo de tempo que ela atua. Bom, como aqui é uma grandeza vetorial, vamos definir bonitinho esse vetor? Para a gente definir um vetor, precisa de três coisas: módulo, direção e sentido. Para calcular o módulo, gente, é só uma questão de você o quê? Tirar as flechinhas da equação, tá certo? O módulo do impulso é o módulo da força vezes o intervalo de tempo. Vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre as unidades. O sistema internacional, força Newton. Tempo a gente vai medir em segundo. E o impulso, como que tem de um lado fica igual que tem do outro, o impulso da força a gente vai medir em Newton vezes segundo ou Newton segundo. Cuidado, pessoal, porque é errado falar Newton por segundo, porque por é dividido. Então, Newton vezes segundo ou Newton segundo. Bom, tá faltando aqui a direção e o sentido. Aqui é o seguinte, como você tá pegando um vetor e multiplicando por um número, você não muda a direção do vetor. Então, a direção você pode falar que é a mesma da força, a mesma de F. E o sentido, para você mudar o sentido de um vetor, o número tem que ser negativo. Como aqui o tempo é positivo, significa que o sentido também vai ser o quê? O mesmo de F. Então é assim que você vai determinar o impulso quando a força for constante. Agora, se você pegar uma força variável em módulo, mas que tem direção constante, só tem uma maneira de você calcular o impulso, que é pela área. Então o que acontece? Gráfico de força por tempo. Não importa o tipo de curva que apareça aqui, tá certo? Se pedir para calcular o impulso ao longo de um determinado intervalo de tempo, o que você vai fazer aqui? Você vai calcular a área entre o gráfico e o eixo. Então, gente, para esse caso aqui, gráfico de força por tempo, o impulso é numericamente igual a área entre o gráfico e o eixo. Tudo bem? Bom, claro, pessoal, que a tendência não é cair na sua prova uma área feia que nem essa daqui, tá certo? Tendência é cair uma área bonitinha. Vamos lá, o que seria uma área bonitinha? Um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio eventualmente. Mas eu mostrei aqui, pessoal, que não importa a figura, sempre vale a propriedade. Aí o nosso problema é calcular a área, tá certo? Mas sempre dá certo. Então, para força constante, o impulso é força vezes ΔT. Para força variável, gráfico de força por tempo, a área dá o impulso. Só para a gente finalizar, pessoal, para que serve impulso? É assim, quando você calcula o impulso de uma força,
Você, na verdade, está calculando uma grandeza que tem a ver com o quê? Com o efeito que uma força pode causar ao longo do intervalo de tempo que ela atua. Vou repetir. Quando você calcula o impulso de uma força, é como se você estivesse calculando uma grandeza que tivesse a ver com o efeito que uma força pode causar ao longo do intervalo de tempo que ela atua. Então, a gente pode associar um determinado efeito que a gente queira que aconteça com um determinado impulso. E olhando para cá, o que a gente percebe? Que para eu conseguir esse efeito que eu quero, que é o impulso, eu tenho infinitas maneiras de fazer isso, combinando o quê? Valores de força com valores de tempo. E aqui a coisa funciona, pessoal, da seguinte maneira. Quanto maior a força que você aplica, menor o intervalo de tempo que você precisa dessa força atuando para conseguir o efeito que você quer. Então, em outras palavras, significa o seguinte: se eu quero que uma força cause algum efeito para mim, eu tenho, apesar de infinitas, eu posso pensar em duas opções mais extremas. Ou eu aplico uma força grande num tempo pequeno, ou aplico uma força menor, só que num tempo maior, e eu consigo o mesmo efeito. Tá bom? Gente, obrigado, valeu!